Nessa semana, os Estados Unidos surpreenderam brasileiros ligados ao Mais Médicos. O secretário-geral de Estado do país, Marco Rubio, anunciou que revogaria o visto de 2 servidores do governo brasileiro que atuaram no programa. Segundo os Estados Unidos, a motivação da revogação é uma suposta cumplicidade com o regime cubano. Com a criação do programa em 2013, durante o governo de Dilma Rousseff, médicos de Cuba chegaram ao Brasil para atender regiões pouco assistidas pela atenção básica. O programa previa a contratação de profissionais estrangeiros e brasileiros formados no exterior. Entre 2013 e 2018, mais de 20 mil cubanos atuaram no Brasil. No pico, mais de 60% de todo o efetivo do programa era de profissionais do país caribenho. A vinda deles acontecia por meio de convênio com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que intermediava os pagamentos. Parte do valor repassado pelo Brasil era retido pelo governo de Havana, que, segundo Washington, explorava os médicos em um esquema de trabalho forçado. A nossa redação conversou com Yasser Herrera, médico cubano que participa do programa desde 2017 até hoje. Em entrevista ao Metrópolis, ele fala da sua experiência no programa. Vamos ouvir. Yasser, vai ser bem rápida a nossa conversa, que você está trabalhando nesse momento, né? E, assim, eu quero que você conte um pouquinho da sua história pra gente. Eu sei que você veio para o Brasil em 2017. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Na levada do programa Mais Médicos, né? E a gente está trazendo esse tema agora por conta justamente das sanções que foram aplicadas a 2 servidores ligados ao governo federal que trabalharam nessa construção do programa Mais Médicos, que foi criado aí em 2013, ainda na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. E eu gostaria que você pudesse nos contar um pouco desse começo da sua história. Sim. Bom, eu cheguei ao Brasil, como você falou, no ano 2017, por um contrato entre os governos, né? Era o governo de Cuba, por mediação da OPAS, e o governo do Brasil. Aí a gente chegou quando estava o presidente Temer. E começamos a trabalhar no programa Mais Médico. Eu comecei a trabalhar no interior de São Paulo. Antes de eu vir para cá, porque agora está aquela polêmica, né? Os médicos cubanos que foram, que estavam fazendo trabalho escravo, toda essa coisa que se está falando na mídia e que a gente escuta, né? Bom, o salário do Mais México na época, se a gente vai falar sobre isso, que talvez você não perguntou, mas eu quero falar isso, porque é importante, porque todo mundo pergunta sempre, vocês ganhavam todo o salário, você não ganhava? Bom, na época, o programa Mais México, ele pagava 11.400 reais, mais ou menos. A gente só recebia 2.976 reais. Salário que ainda assim era maior ao salário que Cuba pagava, porque trabalhando em Cuba como médico, na época, era aproximadamente 30, 40 dólares o salário por mês. Então a gente recebeu o convite para vir ao Brasil a trabalhar e já sabíamos já que iríamos a ganhar esse salário. 2.976. Mas isso era muito, muito dinheiro para nós que ganhávamos um salário tão baixo. E assim a gente aceitou, porque também não era só o salário, era a experiência, né? De conhecer outro país, de conhecer o Brasil, que é um país que tem uma rica cultura. Então eu queria conhecer o Brasil, e eu mesmo sabendo que ia ser assim, eu quis vir. Eu aceitei isso, assinei o contrato em Cuba, sabendo que ia ganhar isso, e vim para cá, porque assim era o único modo, né, de sair de Cuba, Sim, sabendo isso. Entendeu? Aí cheguei, trabalhei no interior do Rio Grande do Sul, mas foi muito bom a experiência do primeiro momento. Eu gostei muito, gosto, ainda trabalho no programa, né? Ainda trabalho no sim. programa. Yasser, só uma dúvida. Então, todos os médicos cubanos que vieram para o Brasil, ao menos aí na sua época, né? A época que você veio para cá, todos sabiam, tinham ciência de que o Sim. salário, na teoria, era 11.400 reais, mas na prática o que vocês receberiam era 2.900? Não, na verdade, nunca eu e meus colegas soubemos assim que era 11.400 que pagava o Mais Médico. Lá em Cuba não sabíamos isso. Lá em Cuba, a gente assinou uns dias antes de vir para cá. Aí eu fiz um curso de português, um curso de protocolos de medicina daqui do Brasil, mas o salário ninguém falou.
naquela época. Passaram os meses e quando estávamos já em Havana para vir para cá, o pessoal que tem a ver com convênio e tal, com contratação, foi com uma folha e aí a gente assinou e estava escrito lá o salário em cima, 2.000 e tantos reais. A gente viu o salário lá nesse momento, mas a realidade do que o Brasil pagava para o Mais Médico, a gente não sabia que era aquele valor. Quando eu Sim. cheguei aqui, que comecei a trabalhar, que passou meses, teve uma colega brasileira formada no exterior que trabalhava na mesma UBS, trabalhava perto de mim, e eu comentando com ela o salário, ela me falou assim, Yasser, é verdade que vocês ganham tão pouquinho? Eu falei, pois é, meu salário é tal. Aí ela falou, meu Deus, eu ganho 11.400 e faço o mesmo que você faz. Então aí a Nossa. gente começou a, né, no meu caso, eu falei, eu comecei a ficar a pensar assim, meu Deus, que diferença tão grande, mas não podia fazer nada porque eu aceitei isso, Sim. né? Eu aceitei Então, isso. E, então, Yasser, perdão. Então, o valor, então, iria para o governo cubano e você ficava só com esse R$ 2.900, é isso? sí, na verdad, o valor iba todo para el gobierno de Cuba. Y a Embaixada de Cuba en Brasil, no Brasil, ela depositava 2.976. O dinheiro não entrava na nossa conta como se fosse um depósito do Brasil. Entrava depósito, falava assim, da Embaixada de Cuba. E já eles recebiam os 11.400 e depois repassavam para a gente aquele valor.